Olá a todos e a todas, meu nome é Luiz Marques, sou professor de Fundamentos de Economia na Faculdade Baiana de Direito. Vou hoje bater um papo com vocês sobre um filme chamado Trabalho Interno, Inside Job. Foi feito em 2010 e lançado em 2011. E é um filme muito interessante, ele ganhou o Oscar de melhor documentário em 2011. O filme fala sobre a grande crise econômica que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, a chamada crise das hipotecas, né? Crise do subprime, que foi uma crise muito forte na economia americana, mas que bateu depois no mundo, né? Bateu no Canadá, na Europa. Aqui no Brasil, de alguma forma, também bateu, mas não foi tão forte, mas principalmente na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, ela foi muito forte, assim, historicamente falando. A crise de 1929 foi a maior crise de todos os tempos, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A crise do petróleo em 73, a primeira crise do petróleo também foi forte. A crise de 2008, que eu estou me referindo, que é a crise da subprime, do mercado de hipotecas. E agora, recentemente, a própria crise da Covid, né? A crise da Covid-19 em 2020 foi muito forte. E uma crise econômica significa sempre uma taxa de desemprego brutal, né? Uma crise que se respeita significa que ela está trazendo um desemprego muito grande. E cada crise tem seu pai e sua mãe, tem suas origens, né? Mas a crise sempre traz, como resultado, um desemprego muito forte. A crise de 2008 não foi diferente e o filme retrata isso, né? O filme ele é muito bom, ele tem um caráter investigativo, né? Ele analisa as origens da crise econômica de 2008 com um trabalho de pesquisa muito bem feito e ele é absolutamente recheado de entrevistas, né? Então, o diretor, Charles Ferguson, ele entrevistou várias pessoas que participaram da crise, inclusive, né? Que estiveram lá operando os bancos nos Estados Unidos e o Banco Central Americano, o Fed, antes de 2008 e depois com a própria crise. Então várias pessoas deram entrevista, vários se recusaram a dar entrevista, várias pessoas importantes se recusaram a dar entrevista. Ele é muito forte por esse lado investigativo. Em resumo, o filme mostra a evolução da economia americana desde os anos 30, a partir da crise de 1929, até a gente chegar recentemente, né, nos anos 2000, mostrando como a economia americana, o sistema bancário americano é um sistema bastante regulado, havia uma regulação muito forte, mas a partir dos anos 70, 78, 79, nos anos 80 nos Estados Unidos, do século passado, no governo Reagan, Ronald Reagan, os Estados Unidos iniciaram um processo de desregulamentação do mercado bancário, né? O Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos, eles começaram a trabalhar com leis, né? Leis aprovadas no Congresso, né? No Congresso americano, que foram desregulamentando o mercado bancário. Com isso, o sistema financeiro ganhou cada vez mais poder e ficou mais arriscado nas operações do sistema bancário americano. O filme mostra a criação dos derivativos de crédito, né? Chamados CDO e CDS, que são instrumentos derivativos que foram criados ali nos anos 90, mais ou menos. Mostra a evolução da desregulamentação e como a gente chegou até a crise de 2008, né? E o desenlace da crise. A crise foi muito forte, gerou uma taxa de desemprego brutal nos Estados Unidos e nesses países, né, que eu citei, na Europa Ocidental, um pouco no Canadá também. E muita gente perdeu casa, né? Porque foi uma crise ligada ao mercado de hipotecas, ao mercado de compra de casa, de apartamento. As pessoas não tinham mais como pagar a moradia, né? Ficou insustentável. Então as pessoas perderam as casas, perderam as moradias, foram morar na rua nos Estados Unidos, quer dizer, a maior economia do mundo, uma economia riquíssima, com pessoas simplesmente morando na rua, morando em barracas, morando em carros, né? Porque eles perderam as casas, né? Então foi uma crise muito forte, muito dura, que trouxe um impacto brutal para a economia mundial e eu sempre indico aos meus alunos, né, de Fundamentos de Economia, que assistam esse filme, porque é interessante, para a gente entender a economia de hoje, a gente precisa entender sempre o passado, né? Não só em relação a esse filme, mas em relação a todo o passado que já aconteceu na nossa história, a gente precisa entender o caminho que nos trouxe até aqui. A crise de 2008, de alguma forma, explica muito da economia de hoje também, né? Então eu acho que é um filme que alunos de direito, profissionais de direito, mas também de economia e de administração devem assistir, porque ele tem muita coisa interessante para nos mostrar. Só um ponto que eu acho que é muito interessante é que a abertura do filme é muito legal, porque depois de um breve comentário sobre a Islândia, né? A Islândia é um país que sofreu muito com a crise de 2008, né? A abertura toca uma música de Peter Gabriel, né? Que é um músico muito famoso, mas a música é muito legal, chamada Big Time. E eu tava lendo a letra de Big Time, é uma letra que fala de usura, de ganância, né? É um pouco isso.
E o filme mostra isso, como as pessoas foram tão gananciosas no mercado bancário americano, já que ele era tão desregulado, por causa do pensamento liberal que sempre acha que o mercado mais solto é mais eficiente na economia, levou a crise ao impacto tão brutal. Então, um filme que eu indico, eu acho um grande filme, Trabalho Interno. E essa coisa da desregulamentação do mercado bancário americano seguiu muito o pensamento liberal ou neoliberal, para a gente ser mais honesto, né? Que surge ali nos anos 70, né? Ou seja, daquela ideia de que os mercados livres, os mercados sem intervenção do governo, com menor intervenção do governo, eles sempre vão ser mais eficientes, né? E que com o aumento da eficiência vai melhorar a qualidade de vida da sociedade. E, na verdade, isso se mostrou uma falácia, né? Um erro, porque a desregulamentação levou à quebra do mercado bancário americano e ao sofrimento de muitas pessoas e tudo mais. Portanto, é um filme muito interessante, é um documentário muito bem feito, Trabalho Interno. Eu indico para vocês, para que os alunos de Direito, acho que é importante assistir, meus alunos de Fundamentos de Economia no curso de Direito eu sempre indico, mas também profissionais e alunos da área de Administração, da área de Economia, é bem legal assistir esse filme. E aí eu peço que vocês comentem, depois façam comentários sobre o filme, o que acharam, né? Se acharam ele de fato interessante ou não. Eu particularmente acho, já assisti bem umas 4 ou 5 vezes aí ao longo da minha história, então depois comentem sobre ele.